Oi gente, eu sou a Nath e o vídeo de hoje é sobre a quest Wrath of the Emperor. Essa quest libera acesso a várias hunts diferentes, como a Walls, onde tem os Draken, a Lizard City, onde tem diversos tipos de Lizard, a hunt de Soul Eater, Brimstone Bug, tem um labirinto para chegar até o palácio que tem os Lizard Abomination, Draken Elite, e nesse labirinto pode ter invasões de Draptor, que é um bicho que se você matar 5 deles já consegue 50 pontos de Charms, e também tem a possibilidade de domar ele com um Harness. Essa quest também dá Achievements, o Wayfarer Outfit, e você pode escolher entre 3 itens: o Elite Draken Helmet, o Royal Draken Mail ou o Royal Scale Robe. Como a gente não conseguiu passar pelo portão durante a Children of Revolution, Zalamon achou uma outra maneira, um caminho alternativo. Existem túneis de manutenção que passam por debaixo da terra. Ele diz pra gente arranjar 3 pregos e uma madeira que ele consegue fazer uma caixa pra gente passar disfarçado ali por baixo. A gente tem que evitar ser pego pelos vigias que estão olhando as portas, evitar as luzes e os guardas que estão parados pelo caminho, e caso a gente for pego, que é o que acontece comigo ali bem no começo, a gente vai parar numa prisão junto com um Jin chamado Zunta. Ele diz que tá ali há 278 anos e diz que a gente vai ficar ali pra sempre. Ele viu um monte de gente morrer ali dentro. Mas a gente fica insistindo na saída e mostra um buraco e dá a ideia para ele transformar a gente num besouro para que a gente possa passar por ali. E essa ideia dá certo. Seguindo o caminho, a gente tem que continuar tomando cuidado com as portas, com as luzes, com os guardas, e precisamos estar em 2 pessoas, porque chega uma parte do caminho onde a gente precisa se dividir, onde um aperta uma alavanca para apagar a luz lá de cima e o outro aperta a alavanca para abrir a porta lá de baixo. Chegando no esconderijo da resistência, a gente encontra Shartan. Ele fala que eles fizeram essa resistência em cima de um templo muito antigo e tinha um portal ali embaixo que levava para a parte do sul de Izal. Esse portal parou de funcionar e eles acharam que era culpa da corrupção que estava se espalhando pelo reino, então eles ficaram com medo de investigar. Então o Shartan quer que a gente desça ali para os andares de baixo e investigue. Lá embaixo a gente usa uma rake, que é tipo uma vassourinha, para conseguir um pouco de barro. Depois uma shovel, que é uma pá, para cavar uma terra sagrada. E misturando os dois a gente consegue um barro sagrado. Usando a pique num pedaço de madeira, a gente consegue uma madeira sagrada. E a gente pode usar a nossa obsidian knife nessa madeira para formar um potezinho sagrado. Usando o barro sagrado nesse pote, a gente transforma ele num pote sagrado. E aí a gente pega uma água lamacenta com esse pote. A gente coloca tudo isso num fogo para criar um carvão sagrado. E com esse carvão sagrado a gente consegue purificar uma água que tem ali dentro. E purificando essa água, a gente arruma o teleporte. Basta reportar para o Zalamon. Ele disse que com esse feito ele vai conseguir fazer uma linha de suprimento entre o norte e ali o sul com o Zalamon. Na próxima missão, o Zalamon pede pra gente derrotar o The Keeper. Ele costumava ser um protetor dos jardins, mas com a praga ele virou uma abominação e foi levado à loucura. No vídeo anterior, na Children of Revolution, eu falo um pouco sobre isso, que o deus serpente soltou um veneno pelas terras porque ele estava com raiva que os humanos pararam de adorar ele. Mas Zalamon não fala nada sobre isso. Aí ele fala pra gente usar um veneno de plantas por perto das plantinhas dele pra fazer ele aparecer. Pra derrotar ele, a gente pode fazer com que ele passe por cima de um veneno com cor mais clarinha que aparece. Mas também dá pra atacar ele, o veneno só ajuda a matar mais rápido. E quando a gente mata, a gente tem que pegar o rabo dele como prova de que a gente conseguiu matar ele. Na próxima missão, Zalamon fala que existiam muitos seguidores desse deus serpente e eles se espalharam pelo mundo. Uma parte deles foi para Port Hope, só que lá eles acabaram perdendo o rumo e acabaram sendo extintos. Zalamon fala que, apesar deles serem extintos, lá onde eles estavam ficou um objeto antigo e poderoso, que é um cetro. Esse objeto foi dividido em 3 partes, mas continua lá. Ele quer que a gente vá lá buscar esse objeto. Chegando lá, a gente tem que descer por Banuta e ir para as profundezas. Lá a gente vai encontrar vários bichos perigosos, então é bom ir com uma galerinha, né? Lá a gente vai encontrar 3 fantasmas, que são Ghost of a Priest. Ele explica que eles são guardiões do que sobrou do povo que adorava o deus serpente.
os lizards que moravam ali antes. Mas parece que esse povo começou a tentar escravizar, usar os macacos como os servos deles. E o Deus Serpente não gostou disso, porque os macacos não têm sangue de serpente, então eles não são puros. E não diz explicitamente, mas aparentemente o Deus Serpente matou eles. Porque aqui no templo, pelo menos, não tem nenhum lizard. Até tem ali em Shore. Pode ser que eles tenham fugido antes de morrer. O primeiro fantasma entrega um bastão para formar esse cetro por 5k. O segundo fantasma entrega uma esmeralda por 5k. O terceiro, um suporte para o bastão. E no último andar, a gente junta essas 3 peças numa única relíquia, usando uma alavanca e um altar que tem ali. E depois a gente entrega para Zalamon. Em seguida, Zalamon pede pra gente se infiltrar na cidade dos Lizards. Ele fala que a gente pode levar um documento falso, provando que a gente precisa falar com um dos oficiais da cidade. Ele diz que a nossa vitória na Mortal Kombat pode ajudar a gente a influenciar a entrar. Mas um dos nossos amigos aqui não fez a Mortal Kombat e entrou junto com a gente e deu tudo certo. Então a Mortal Kombat não é obrigatória, viu, gente? Dentro da cidade a gente conversa com o nosso contato, que é o Slack. E ele fala que a gente precisa matar 4 oficiais de ranking alto, que são os magistratos. Isso vai criar confusão dentro da cidade e não vai chamar atenção para nossa presença. Depois ele pede pra gente matar 6 nobres, fazendo com que eles chamem guardas para protegerem os outros que ficarem vivos e diminuir a defesa para entrar no castelo. Causando essa distração, a gente consegue entrar num túnel de escape que leva para um porão abandonado. E lá a gente consegue se infiltrar para entrar num labirinto que leva para o palácio. Nesse labirinto a gente vai encontrar todos os tipos de Drakens, Dragon Lord, Lizard Chosen e até invasões de Drapto. A gente pode fazer um bestiário que é muito bom ou até tentar domar esse bichinho. Chegando até o final, a gente encontra outro informante, que é o Zizo. Ele fala que nem o imperador é forte o suficiente para conseguir colocar a influência dele sobre o império inteiro. Então ele usa a ajuda de 4 cristais que amplificam o poder dele e mandam pelo império. O Zizo fala que ele consegue reconfigurar esse bastão que a gente trouxe para ele, para que a gente use ele nos cristais e consiga, ao invés de mandar a opressão do imperador, mandar mensagens de liberdade, respeito próprio para todo o povo. Enquanto ele vai reconfigurando o bastão, ele fala que é pra gente achar uma maneira de entrar nesse reino onde estão os cristais, porque o imperador escondeu eles em algum lugar misterioso. Ele fala que a gente vai conseguir encontrar a solução para isso com um dragão que foi vinculado ao próprio imperador. Só que ele foi induzido a um sono eterno. Então ele quer que a gente entre nos sonhos desse dragão para conseguir as instruções para conseguir entrar nesse reino onde estão os cristais. Para entrar no reino dos sonhos do dragão, ele dá pra gente uma poção que permite viajar entre dimensões e uma palavra mágica, um encantamento, que a gente deve falar pro dragão. Depois de beber a poção e falar as palavras Solo Sara Satiquarium, que são as palavras que estavam no papel, a gente consegue entrar nos sonhos do dragão. No começo fica tudo escuro e a gente não consegue enxergar nada, mas de repente começa a aparecer uma luz esverdeada e é como se o nosso corpo fosse lançado, passando por vários objetos em alta velocidade, como se a gente estivesse indo para algum lugar. Então a gente começa a chegar perto do dragão gigante dormindo dentro do sonho dele. Ele tá dormindo dentro do próprio sonho. É maluquice. No primeiro comando a gente vai para oeste e fala Take Attachment. A gente pega alguma coisinha ali feita de ônix. Depois a gente volta pro leste e vai pro sul, passando por umas estátuas feitas de esmeralda e umas árvores de topázio. Tem um monte de pedrinha preciosa nesses sonhos. A gente encontra um portão que tá fechado por um suporte. Então a gente fala Take Stand. E assim a gente pega o suporte que está fechando o portão, fica com a gente e abre o portão e entra. Então a gente vai para o leste e encontra umas casinhas em miniaturas. Então a gente pega uma falando Take Model e guarda no bolso. A gente também encontra algumas pedras de esmeralda e pega uma também falando Take Emerald. Então a gente vai para oeste e depois norte, voltando para o centro de tudo. E aí a gente vai para o leste. Lá a gente encontra um mar de pedras preciosas, várias pedrinhas no chão. E pega um rubi, falando Take Ruby. Então a gente vai para o norte e encontra um portão. E do lado desse portão tem um suporte, onde parece que dá para encaixar esse ônix.
A gente usa esse negócio de Onyx nesse suporte, falando Use Attachment. Aí o portão se abre. Atrás desse portão a gente consegue encontrar um espelho. A gente pega esse espelho falando Take Mirror. Então a gente continua indo pro norte, passando por esse portão. E parece que a gente caminha por 1 hora subindo uma duna. Até que a gente chega num mar. E essa parte é um pouco estranha porque a gente joga a casinha, o modelo de casinha nesse mar, falando Use Model. E quando a gente faz isso, a princípio nada acontece. Mas aí a gente se vira para voltar pro sul, descendo a duna. Mas parece que no mar alguma coisa explode, soltando ondas de energia por todo canto. Faz com que a gente caia e no sul, voltando a duna, a gente na verdade vai rolando. Porque a gente caiu do susto das ondas de energia. Caindo tudo que a gente subiu nessa 1 hora subindo a duna, a gente volta para aquele portão que a gente abriu com um negocinho de Onyx. E a gente continua indo pro sul, até onde a gente pegou o nosso rubi. Então a gente vai pro oeste, que é o início do sonho. E a gente vai mais uma vez para oeste, que foi onde a gente pegou aquele negocinho de Onyx pela primeira vez. Só que agora a gente vai pro norte. E lá também tem várias pedrinhas preciosas no chão. E a gente vai para oeste, encontra uma estátua de Bastet e na mão dela tem uma safira. A gente fala Take Sapphire para pegar essa safira pra gente. Depois a gente usa os comandos para voltar para o centro do sonho, que é a gente vai para leste, sul, leste e volta pro comecinho. Então a gente pega aquele primeiro suporte que a gente tirou da porta para poder entrar e finca no chão. Nesse suporte tem 3 encaixes. Aí ali a gente encaixa o rubi, falando Use Rubi, a safira, falando Use Sapphire, e a esmeralda, falando Use Emerald. Quando a gente encaixa, elas formam 3 feixes de luz. E aí a gente usa o espelho com o comando Use Mirror para poder juntar esses feixes de luz, transformando ele num feixe branco. E a gente direciona para o grande dragão ali que está dormindo. E com esse raio de luz ele acorda. O dragão agradece por a gente ter libertado ele do mundo dos sonhos e compartilha parte da mente dele que tem os conhecimentos para a gente conseguir entrar no mesmo reino que o imperador tá. O dragão também passa pra gente a chave para entrar nesse reino. E conseguindo essa chave a gente ganha o achievement Wayfarer. Com esse conhecimento a gente volta e fala com o Zizo. Ele fala que a gente vai usar uma réplica daquele cetro que a gente conseguiu trazer para realinhar os 4 cristais que o imperador usa para canalizar o poder dele e mandar para todo o reino de Zal. Cada cristal que a gente usa o cetro libera uma manifestação física do poder do imperador. Então a gente vai ter que derrotar. A primeira manifestação que aparece é Scorn of the Emperor, que é o desprezo que ele lança por toda a terra. Para derrotar eles, a gente precisa usar ataques físicos, de energia ou sagrado. E depois que ela morrer, a gente precisa usar o cetro nelas, que aí vai acabar com essa manifestação do poder do imperador. E esse cristal vai ficar realinhado com as coisas que o Deus Serpente quer que sejam transmitidas. A gente vai fazer esse mesmo processo nos 4 cristais. Então a gente vai acabar com a manifestação que é a Spite of the Emperor, que é como se fosse uma humilhação que ele manda pelo cristal. Depois a Fury of the Emperor, que é a fúria. E por último a Wrath of the Emperor, que é inclusive o nome da quest, que é a ira do imperador. Depois de realinhar os 4 cristais, a gente acaba encontrando a consciência do imperador. E ele explica pra gente que a gente realmente conseguiu fazer o que a gente queria, que é colocar a influência do Deus Serpente para ser transmitida pelos 4 cristais. Mas o que a gente não sabia é que essa influência do Deus Serpente estava absorvendo a força vital de todas as plantas, animais e habitantes de Zal, para usar como combustível para abastecer a própria força desse Deus Serpente. Ou seja, ele enganou a gente para encontrar uma maneira de conseguir ter mais poder e se reerguer como Deus, mas destruindo todas essas terras. Mas a consciência do imperador fala que a gente tem uma chance de reverter isso, que como ele ainda está começando a sugar a energia, ele ainda não conseguiu assumir a forma de Deus dele, então ele ainda está fraco. Ele está usando o corpo de alguma pessoa, no caso ele está usando o corpo do Zalamon, para se manifestar. Então na nossa batalha a gente tem que derrotar as diferentes encarnações do Deus Serpente, iniciando com a essência do Deus Serpente. Quando a gente derrota ela, aparece outra encarnação que é a Coisa Serpente.
Depois aparece Lizard Abomination. E por último a gente derrota o Mutated Zalamon, que é o corpo que o Deus Serpente está usando para tentar retornar. Por isso que quando a gente derrota, a gente não consegue mais falar com o Zalamon, porque teoricamente a gente matou ele, né? E depois de morto, a gente vai usar os poderes que a gente concentrou no cetro, nos restos mortais dele. Reportando pro Imperador, ele diz que a gente vai ganhar várias recompensas com o Izst. Só que quando a gente chega lá pra pegar todas essas recompensas, o Izst fala que a gente fez um dano gigante na cidade. Então uma boa parte da grana, que seria o nosso prêmio, ele vai usar pra cobrir os danos que a gente fez pela morte dos Lizard Magistratos. A casa que a gente ganhou, ela vai ser vendida e o dinheiro vai ser dado para a família dos Lizard Nobles que a gente matou. E uma boa parte dos equipamentos que seriam nosso prêmio e o balde de mana infinita também vão ser vendidos para cobrir os nossos prejuízos. Então no final a gente só consegue escolher entre 3 prêmios: o Elite Draken Helmet, Royal Draken Mail ou Royal Scale Robe. A gente também consegue o Wayfarer Outfit.